Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Inclusive o pastor falou sobre esse texto que eu vou ler agora, aqui um pouco antes. Livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. A palavra do Senhor diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Essa passagem aqui é muito conhecida de todos nós. Se eu perguntar para os irmãos que se encontram aqui, eu acredito que pelo menos uma vez todos nós já ouvimos falar sobre a cura do cego de Jericó. Mas quando eu estava estudando essa passagem, eu aprendi algumas lições com este homem. Eu aprendi algumas lições com este cego que andava mendigando à beira do caminho. E é sobre essas lições que nós vamos falar nessa noite. Bartimeu, ele era um homem reconhecido pelo governo da época, tanto que ele tinha uma capa. E muitos estudiosos acreditam que naquela capa estava escrito a deficiência de Bartimeu, que era a sua cegueira. Aquela capa representava, irmãos, como se fosse um cadastro, como se fosse um censo do governo da época, como se fosse um censo da prefeitura, onde o governo sabia quantas pessoas tinham aquela deficiência. Assim os estudiosos acreditam. E aquela capa dava liberdade para Bartimeu poder mendigar, poder pedir esmolas, poder pedir ajuda das pessoas. E essa capa também representava a sua fragilidade diante da sociedade. E nos versículos que nós lemos, nós vamos ver que Jesus estava passando por Jericó. E eu acredito que essa foi a última vez que Jesus passou por lá. Porque ele estava indo a caminho de Jerusalém. E lá em Jerusalém ele seria preso, ele seria condenado e ele seria crucificado. E a Bíblia, após a morte e a ressurreição de Jesus, ela não menciona que Jesus retornou para Jerusalém. E Bartimeu viu ali, com a passagem de Jesus por Jericó, ele viu ali uma grande oportunidade. Ele viu ali uma oportunidade única, uma oportunidade de ouro. Ele viu ali uma chance que talvez ele não teria jamais. E aqui, Bartimeu, ele nos mostra que ele sabia o que ele queria. Ele nos mostra que ele sabia quem podia ajudá-lo. E lá em Venceslau, da onde eu vim, um dos meus pastores costumava dizer que a oportunidade ela é cabeluda na frente e careca atrás. Ou seja, se você deixar ela passar, você não consegue mais pegar ela, você não consegue mais agarrar ela. E foi isso que Bartimeu fez. Ele viu ali a sua oportunidade e ele agarrou essa oportunidade de Jesus estar passando por Jericó. Tanto que ele abre mão de pedir esmolas e abre mão de mendigar naquele dia e ele começa a clamar por Jesus. Ele começa a chamar pelo Mestre. E a palavra do Senhor nos fala que junto com Bartimeu existia uma multidão que pedia para que ele se calasse. E talvez, irmãos, essa multidão pedia para que ele se calasse porque ele estava incomodando ou ele estava atrapalhando as pessoas que estavam ali à sua volta. Mas o que me chama a atenção e o que é interessante é que quanto mais a multidão pedia para que Bartimeu se calasse, mais ele clamava.
Quanto mais a multidão pedia para que Bartimeu ficasse quieto, mais alto ele falava. Eu acredito que Bartimeu chegou até, irmãos, talvez a gritar para chamar a atenção de Jesus. E a palavra do Senhor fala que Jesus ouve o clamor daquele homem. E ele para a sua caminhada e pede para que trouxessem o cego até ele. E se tem uma coisa, irmãos, que Jesus ouve, é o nosso clamor. Por isso nós não podemos parar de buscar. Por isso nós não podemos parar de orar. Por isso nós não podemos parar de clamar. Por isso nós não podemos parar de interceder. Porque Jesus vai ouvir a minha e a sua voz. Ele vai reconhecer o nosso clamor e vai nos atender como ele fez com Bartimeu. Amém? E quando Bartimeu chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta simples e clara para Bartimeu. Jesus pergunta assim para ele: o que queres que eu te faça? E naquele momento eu acredito, irmãos, que Bartimeu, ele tinha outros desejos. Bartimeu, ele tinha outros anseios. Bartimeu, ele tinha outras vontades. Que não fosse somente a cura da sua cegueira. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem. E Jesus conhecia as necessidades daquele homem. Como ele conhece o meu e o seu coração e também conhece as nossas necessidades. Mas Jesus queria ouvir Bartimeu falar. E embora Jesus saiba da minha e da sua necessidade, embora Jesus nos conheça, Ele quer nos ouvir. E para que nós possamos falar com Jesus, nós precisamos buscar ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos parar para conversar com Jesus. Nós precisamos parar para contar para Jesus quais são as nossas necessidades, do que nós estamos precisando, o que nos está afligindo. Amém, irmãos? E daí Bartimeu chega para Jesus e fala assim: que eu veja, que eu tenha visão. E daí a palavra do Senhor diz que ele passa a enxergar. E aqui o que me chama a atenção é que após a cura de Bartimeu, Jesus não chega para Bartimeu e fala assim para ele: olha, você vai, que você está curado, eu já te curei, segue seu caminho, vida nova, alguma coisa desse tipo. Não, Jesus chega para Bartimeu e fala assim, ó: vai, que a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu, irmãos, naquele dia, trouxe para ele, foi responsável pelo milagre que ele estava vivendo naquele momento. A fé de Bartimeu trouxe para ele não somente a cura da sua cegueira, mas a fé de Bartimeu trouxe para ele a salvação. Trouxe para ele o perdão e a remissão dos pecados dele. E a fé é tudo aquilo que a gente não vê, mas que a gente crê. Mas muitas vezes as pessoas elas não recebem, ou as pessoas não conseguem alcançar, porque elas acreditam de forma errada. Porque muitas vezes as pessoas, elas acreditam somente na sua derrota, elas acreditam somente no seu fracasso, ela acredita somente na sua dor, nas suas aflições, nas suas angústias, na sua solidão, diferente de Bartimeu. Bartimeu, ele acreditou na sua cura. Ele acreditou na sua vitória, ele acreditou no seu milagre, ele acreditou que Jesus era capaz de fazer o impossível na vida dele. E Bartimeu, ele era um homem de atitude. Porque quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando por Jericó, ele resolveu agir, ele resolveu se movimentar, ele resolveu sair da sua zona de conforto, que era mendigar à beira do caminho, que era pedir esmolas. E muitas vezes a gente não recebe, irmãos, a gente espera algo da parte de Deus, mas a gente não recebe e a gente não consegue alcançar o que a gente deseja porque a gente não quer se movimentar. A gente não quer tomar uma atitude, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Aí quando um irmão ou uma irmã, ou uma pessoa que está à sua volta, mais próximo de você, alcança alguma coisa, alcança uma bênção, alcança um milagre, uma cura, a gente questiona assim a Deus: Senhor, por que ele não eu? Alguém aqui já fez isso, irmãos? Já questionou a Jesus? Por que ele, Jesus, recebe e não eu? Mas o que nós não sabemos, irmãos, é que aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã, ela tomou uma atitude. Ela resolveu agir, ela resolveu se movimentar. Ela resolveu orar, ela resolveu clamar, ela saiu da sua zona de conforto, ela se tornou disponível a passar pelo processo, por mais dolorido que ele fosse.
E Bartimeu, ele não ficou ali parado, ele não ficou ali quietinho, ele não ficou esperando Jesus vir até ele, não. Ele levantou, ele começou a andar, e ele começou a se movimentar, e ele começou a enfrentar ali as suas dificuldades, ele começou a enfrentar ali as suas barreiras. E, irmãos, as nossas atitudes revelam muito mais de nós do que as nossas palavras. E se a gente analisar os homens e as mulheres de Deus, olha, o Senhor se fez presente na vida deles. E um exemplo disso foi Davi. Quando Davi se levanta a pedido do seu pai e vai levar a comida para os seus irmãos que estavam na guerra, e chegando lá, ele se depara com aquela cena de Golias afrontando e zombando do povo de Deus, Davi, ele toma uma atitude. Davi, ele resolve se movimentar, ele decide se movimentar. Ele não aceita aquela situação. E ele resolve lutar contra aquele gigante. Ele resolve lutar contra Golias. E aqui nós podemos ver que o Senhor estava com ele, diante da atitude que Davi tomou. Porque se assim não fosse, irmãos, Davi não teria a mínima chance contra aquele gigante. Davi não teria a mínima chance contra Golias, não é mesmo? E toda vez que a gente toma uma atitude, toda vez que a gente pensa de fazer a diferença na nossa vida, seja ela na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso emprego, no nosso ministério, o Senhor estará conosco. O Senhor, Ele está conosco. Independente do tamanho do seu problema, independente do tamanho da sua adversidade. O Senhor, Ele sempre vai estar conosco. Então, o que Ele espera de nós é que nós tomemos uma atitude nesta noite. Que a gente clame a Ele. Que a gente grite, irmão, se for preciso. Que a gente consiga chamar a atenção de Jesus. Para que assim Ele possa ouvir o nosso clamor, atender o nosso pedido, como Ele fez com Bartimeu. E a palavra do Senhor nos diz que junto com Bartimeu estava uma grande multidão. Que pedia para que ele se calasse. E aqui Bartimeu começa a enfrentar as suas maiores dificuldades. Aqui Bartimeu começa a enfrentar as suas restrições. Aqui Bartimeu começa a enfrentar as suas afrontas. Porque imaginem só, irmãos, uma pessoa que já possui uma deficiência, que no caso dele era uma cegueira. Por mais que ele tivesse um mapa mental da cidade onde ele morava, que era Jericó, e que ele soubesse na sua cabeça quais eram as ruas que ele devia percorrer, agora ele tinha uma multidão que estava junto com ele. Ele tinha uma multidão que estava à sua frente e que pedia para que ele se calasse. E eu acredito que não era só Bartimeu que estava clamando por Jesus naquele dia. Eu acredito que muitas pessoas estavam falando ao mesmo tempo, mas Bartimeu se fez ouvir por Jesus. E o que nós temos que entender, irmãos, é que sempre vai existir uma multidão tentando nos fazer parar. Sempre vai existir uma multidão tentando nos fazer calar. E eu não estou falando aqui de multidão na esfera física, pessoas. Eu estou falando aqui de multidão na esfera espiritual, no mundo espiritual. Aonde, irmãos, são erguidas barreiras em torno de nós para tentar nos fazer calar, para tentar nos derrubar, para tentar nos desanimar. E aí que a gente tem que levantar a nossa voz. É aí que a gente tem que clamar, é aí que a gente tem que falar mais alto e mostrar para essa multidão que você não vai desistir do que você tem clamado, que você não vai desistir do que você tem buscado, porque por maior que seja a afronta que você esteja passando, você vai continuar lutando, que não adianta eles virem até você. E quando essas barreiras são erguidas contra nós, se nós não tomarmos a atitude de nos levantarmos contra ela, daí vem o nosso desânimo, aí vem o nosso cansaço, aí vem a nossa vontade de desistir, aí vem a nossa vontade de largar tudo e voltar a viver a vida que a gente tinha antes. Mas você não pode desistir, irmãos, do seu sonho, você não pode desistir daquilo que você tem buscado, você tem que crer que Jesus pode realizar o impossível na sua vida, como assim ele fez na vida de Bartimeu. E Bartimeu, diante daquela multidão que pedia para que ele se calasse, quanto mais ela pedia para que calasse, mais ele clamava. E aqui ele estava mostrando para a multidão, irmãos, que por mais afronta que ele
que ele sofresse, por mais dificuldade que ele tivesse, ele sabia o que ele estava indo buscar. Ele sabia que ele estava indo atrás da sua cura. E ele ia se dar mais de si. Ele ia se dedicar mais, ele ia clamar mais, e se fosse preciso, ele ia gritar. Eu não sei o que talvez passou pela cabeça de Bartimeu que fosse necessário fazer, mas eu tenho certeza que ele não ia abandonar o seu sonho, que ele não ia abandonar aquela oportunidade que ele estava tendo de ver Jesus passando por Jericó. E, irmãos, sempre vai existir uma multidão tentando nos fazer parar. E vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Inclusive o pastor falou dela também antes, né, do início da mensagem. O que havia entre aquela mulher, o que havia no caminho dela que a impedia de chegar até Jesus? Era uma multidão, não é mesmo? Mas isso não impediu de que essa mulher tocasse nas vestes de Jesus. Isso não impediu que essa mulher driblasse as barreiras, vencesse aquelas dificuldades. Porque ela, irmãos, era considerada uma mulher imunda. Ela sabia que ela não podia estar ali no meio daquela multidão. Ela sabia que se ela fosse reconhecida, talvez ela fosse expulsa ou até apedrejada naquele lugar. Mas ela sabia o que ela estava buscando, ela sabia o que ela queria, ela sabia que ela tinha que chegar até o alvo que é Jesus, e ela sabia que só Jesus podia curá-la daquela enfermidade que já assolava ela há mais de 12 anos. E outra pessoa que a Bíblia nos fala que venceu uma multidão para ver Jesus foi Zaqueu. E nós conhecemos a história. Zaqueu era um homem rico, era um publicano, um cobrador de impostos, era um homem de baixa estatura, e um dia Zaqueu resolve ver Jesus. E aonde Jesus passava, irmão, sempre tinha uma multidão com ele. Ou uma multidão que estava esperando ele passar, ou uma multidão que seguia Jesus para ouvi-lo falar. E Zaqueu, vendo aquela multidão e sabendo da sua dificuldade, que era a sua baixa estatura, porque ele era pequenininho, ele era baixinho, o que ele pensa? Ele fala assim, eu vou tomar uma atitude, mas hoje eu não vou deixar de ver Jesus. Aí ele sobe em uma árvore, ele sobe em uma figueira brava, e eu acredito que ele pensou assim, irmãos, aqui em cima eu sou grande, e a multidão é pequena. Se eu permanecesse lá embaixo, acomodado, na minha zona de conforto, talvez eu perdesse a oportunidade de ver Jesus. Mas aqui em cima a multidão não tem muito o que fazer contra mim. E ele decide ver Jesus. E com essa decisão de Zaqueu, essa atitude de Zaqueu, de subir em uma árvore para ver Jesus, chamou a atenção de Jesus quando passava por lá. E Jesus vê Zaqueu em cima daquela árvore e pede para que ele desça. Daí eles vão para a casa de Zaqueu, nós conhecemos a história. E essa atitude de Zaqueu trouxe salvação para a sua casa naquele dia. Amém, irmãos? E a palavra desistência, ela não faz parte do vocabulário do cristão. Você não pode desistir, irmãos, de tudo aquilo que você tem buscado. Você não pode desistir da sua casa, você não pode desistir da sua família, você não pode desistir do seu casamento, você não pode desistir do seu ministério, porque quem tem Jesus nunca está sozinho. Quem tem o Senhor na nossa vida nunca está sozinho. E independente do tamanho da multidão que vem te afrontar, independente do tamanho da multidão que tenta te parar, que tenta te fazer calar, você nunca vai estar sozinho, porque você sempre vai estar com Jesus. E nós temos que sempre ter esse sentimento, e essa vontade de estar com o Senhor. E para isso nós temos que ter intimidade, para isso nós temos que buscar um relacionamento, porque a partir do momento que o Senhor faz parte da nossa vida, a partir do momento que o Senhor faz parte da nossa família, a gente não tem que temer nada, irmãos, porque nós sabemos que o Senhor tudo pode e tudo Ele vai fazer nas nossas vidas. E se hoje, irmãos, Jesus chegasse até você e perguntasse como Ele perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Será que nós saberíamos o que pedir para Jesus? Eu acredito que não, irmãos, porque a gente quer tanta coisa ao mesmo tempo e nós mudamos de opinião tão rápido que eu acho que a gente não saberia o que pedir para Jesus se Ele chegasse para nós e perguntasse. Mas Bartimeu sabia. Tanto que quando Jesus pergunta, ele responde rapidamente, que eu veja, mestre. E lá no livro de Tiago,
A palavra do Senhor nos diz que pedis e não recebereis porque pedes mal. E isso acontece porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir. E nós não sabemos como pedir. E por não saber o que pedir e pedirmos errado, o que acontece? Nós acabamos barganhando a nossa vitória e a nossa bênção com Jesus. Quantos de nós já orou assim, irmãos? Senhor, eu queria isso. Mas se o Senhor achar que é muito difícil, o Senhor pode me dar isso. Mas se o Senhor não me der, eu vou achar que é livramento do Senhor. E a gente acaba desistindo. Irmãos, eu não vou negar, eu já orei desse jeito. E mais de uma vez. Eu já orei assim. E aí, o que acontece? A gente barganha a nossa vitória com Jesus. A gente barganha a nossa bênção. E a gente acaba não recebendo. Porque, na verdade, nós mesmos não sabemos o que a gente quer. Nós mesmos não sabemos o que a gente pede. Porque quando você tem convicção do que você quer, você chega para Jesus e fala, igual Bartimeu, que eu vejo. Aí você chega para Jesus e fala, Jesus, eu preciso de uma cura. Eu preciso desse milagre. Eu preciso da salvação dessa pessoa na minha família. Mas não é isso muitas vezes que acontece conosco. A gente acaba rodeando e não sabendo o que pedir. Mas para isso a gente precisa nos organizar. Organizar o nosso coração, organizar as nossas necessidades, organizar as nossas prioridades, organizar os nossos pensamentos. Mas para que tudo isso aconteça, a gente primeiro precisa aprender a ouvir, para depois a gente começar a pedir. E ouvir, irmãos, a voz do Senhor. Ouvir o que o Senhor está falando. Ouvir a voz do Senhor através dos louvores, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Porque de nada adianta, irmãos, nós virmos a igreja todos os cultos, sentarmos aqui e passarmos 1 hora, 2 horas que seja, ou o tempo que for a duração do culto, se você tiver com o seu ouvido e com o seu coração fechado. Se você tiver com o seu ouvido e com o seu coração turbado de uma forma que Jesus não possa entrar. De nada adianta você ler a Bíblia a semana inteira se você não abrir o seu coração e o seu ouvido para que Jesus possa germinar e frutificar na sua vida. E não adianta os pregadores chegarem aqui e falar por horas, porque se você permanecer com o seu coração fechado e com o seu ouvido fechado, porque você vai sair daqui muitas vezes igual você entrou. Ou senão você vai sair pior do que você entrou, achando que Jesus não te ama, achando que Jesus te esqueceu, achando que Jesus não te ouve. Mas na verdade é você que não está dando espaço para que Jesus possa falar ao seu coração. Então que nós possamos tomar uma atitude de abrir o nosso coração para Jesus, que nós possamos tomar uma atitude de abrir os nossos ouvidos para Jesus e que nós possamos aprender primeiro a ouvir o que Jesus está falando, aprender primeiro o que o Senhor quer de nós e quer para nós. E nós precisamos também, irmãos, ser como Bartimeu, para terminar. Nós precisamos saber o que queremos, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos não desistir diante da multidão e, principalmente, nós precisamos ter fé. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a palavra do Senhor diz que fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. E se nós continuarmos lendo os demais versículos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele relata sobre a fé de várias pessoas, como a fé de Abraão, de Moisés, de Ana, de Enoque e de tantos outros. Mas o que nós temos que entender nessa noite é que nós devemos exercitar a nossa fé, que nós devemos acreditar no impossível, que nós devemos acreditar que Jesus é a solução, que Jesus é o caminho, independente da classe ou posição social em que a gente ocupa, hoje, independente do local onde a gente se encontra hoje, seja ele no vale, seja ele no palácio, seja ele no deserto, seja ele na cidade, seja ele no trono ou seja ele no fundo do poço. Se nós
aprendermos a ouvir a voz do Senhor, se nós permitirmos que a palavra do Senhor germine no nosso coração e frutifique nas nossas vidas, o Senhor ouvirá o nosso clamor e Ele atenderá os nossos pedidos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra em nome de Jesus.